Hoje nós vamos conhecer o que é um certificado de depósito bancário, o mais conhecido como CDB. Eu irei falar um pouco sobre quais são os tipos de CDB, quais são os índices que ele pode estar atrelado. Então vou trazer todos esses detalhes para você que está me assistindo. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá. Tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Rubens Machado e este é o canal Professor Investidor. Aqui eu procuro trazer informações e conhecimento sobre o mercado financeiro e finanças pessoais. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, te convido a se inscrever, a curtir, a comentar e a compartilhar esse vídeo. O CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, é um título de dívida emitido por uma instituição financeira privada. Basicamente, quando eu invisto meu dinheiro em um certificado de depósito bancário, eu estou nada mais do que emprestando meu dinheiro a esta instituição financeira. Com isso, eu coloco meu dinheiro lá, emprestando ele para o banco, e desta forma o banco vai buscar uma rentabilidade em cima desse dinheiro, emprestando para outras pessoas. Aqui então nós temos aí 3 agentes envolvidos nessa transação. O agente superavitário, que é aquela pessoa que tem dinheiro sobrando e investe ele. O banco, que é o intermediador ou instituição financeira, que não necessariamente precisa ser um banco, é o intermediador. E por último nós temos o agente deficitário, que é aquela pessoa que está com necessidade de ter dinheiro, ou seja, de pegar emprestado esse capital para suprir alguma necessidade do seu cotidiano, seja para investir no negócio, pagar dívidas ou realizar alguma atividade pontual. Então ele vai pegar esse dinheiro emprestado do banco. Então quando eu pego e empresto meu dinheiro como agente superavitário, eu empresto meu dinheiro para o banco, vai me pagar uma rentabilidade em cima desse empréstimo que eu estou fazendo para ele, ou seja, em cima do meu investimento no certificado de depósito bancário. E a pessoa, que é o agente deficitário, que vai pegar esse dinheiro emprestado do banco, vai pagar uma taxa de juros, ao banco. E o banco vai passar parte dessa taxa de juros para mim. Como funciona e quanto rende um investimento realizado em um CDB? A rentabilidade desses títulos depende muito de qual instituição financeira fez a emissão dele. Sendo que quanto menor é o risco daquela instituição financeira, menor vai ser a rentabilidade desse certificado de depósito bancário. Quanto maior o risco dessa instituição financeira, maior vai ser a sua rentabilidade. Então nós temos aqui uma ligação entre o risco e o retorno. Ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então é muito normal você chegar em uma instituição bancária grande como o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e o certificado de depósito bancário dessas instituições financeiras estarem pagando ali 90% do CDI, 80% do CDI. Enquanto você vai em outras instituições financeiras menores que oferecem 150% a 200% do CDI. Veja que eu vou ter um maior retorno. Porém, quando nós olhamos para a saúde financeira dessas instituições que emitem esses certificados de depósito bancário com uma maior rentabilidade, nós percebemos que o risco atrelado a esse certificado é muito alto. Então a gente precisa ter muito cuidado ao olhar a rentabilidade no CDB e a escolher em qual título iremos investir. E o que significa esse 100%, 150%, 200% de rentabilidade? É o quanto esse título CDB vai render em cima do índice ao qual ele está atrelado. E esse índice pode ser o IPCA, pode ser o IGPM, pode ser o CDI, vai depender do tipo de título e qual é a finalidade que você está colocando aquele título na sua carteira. Sendo assim, cada título vai ter ali o momento correto de você investir nele, porque ele vai ser muito atrelado ao que você quer. Você quer uma rentabilidade maior no longo prazo, você quer uma maior liquidez porque você precisa desse dinheiro daqui a pouco. Então cada título, cada tipo de indexador desses títulos vai ter aí uma característica diferente e uma finalidade diferente. Além dessa variação nas porcentagens de retorno, o tipo de indexador de índice,
ao qual esses títulos estarão atrelados, nós também temos aí uma diferenciação nos resgates de cada um desses títulos. Existem títulos com resgate para todos os gostos. Por exemplo, nós temos os títulos mais comuns, que são os CDBs de liquidez diária. E o que significa essa liquidez diária? A liquidez diária nada mais é a possibilidade de eu investir e resgatar este título a qualquer momento, durante qualquer período da semana, do mês, do ano. Então, por exemplo, eu investi hoje no CDB de liquidez diária. Amanhã eu preciso do dinheiro, eu posso ir lá e resgatar. Diferente daqueles títulos que possuem carência, que pode variar de 30, 60, 90 dias ou até 2 anos, 3 anos. Alguns títulos só é possível realizar o resgate no vencimento. Exemplo, um CDB com vencimento para 2024, com resgate somente para 2024. Então você vai investir nele esse ano de 2023 e você vai poder resgatar somente lá em dezembro de 2024. Então você não consegue resgatar esse valor antes. Então tem que tomar muito cuidado na hora de investir em um CDB. Por quê? Porque muitas vezes os CDBs que estão pagando lá 105%, 110% do CDI, por exemplo, 120% do CDI, muitas das vezes esses títulos eles estão atrelados a uma carência do resgate, que podem variar de 90 dias, 30 dias, como eu falei, 60 dias, 180 dias, até o prazo de resgate somente no vencimento desse título, que é 3, 4, 5, até 10 anos. Então, se você precisa desse dinheiro num curto prazo, é indicado que você invista no CDB de liquidez diária. Então, tá tudo certo até o momento? Conseguiu entender? Está com alguma dúvida? Se está, deixa aqui nos comentários a tua dúvida que eu irei te responder. Agora nós vamos partir para as modalidades de CDB, ou seja, quais são os tipos existentes de CDB. Existem basicamente 3 tipos de CDBs: o CDB pré-fixado, o pós-fixado e o CDB atrelado à inflação. Vamos falar primeiramente do CDB pré-fixado. Nesse tipo de CDB, você é informado logo no início da contratação, ou seja, da aplicação dele, quanto que você vai receber ao final. Por quê? Porque nesse tipo de aplicação, ele já diz pré-fixado, ou seja, desde o momento do meu investimento nele, já me é informado quanto que ele vai render ao ano. Então vamos supor aqui um certificado de depósito bancário que rende aí 5% ao ano. E eu vou deixar R$1.000 investido nele num prazo de 365 dias, que é um ano. Se esse CDB ele rende 5% ao ano e eu vou deixar ele pelo prazo de um ano investido, isso significa que ao final do prazo ele vai me entregar exatamente 5%. Ou seja, se eu investir R$1.000, ele rende 5%, então ele vai me entregar ao final R$1.050. Então eu sei que lá no final de 365 dias, um ano, eu vou receber exatamente R$50 de juros. Lembrando que esses juros ele vai ser bruto. Depois ainda vai ser descontado aí o imposto de renda. Imposto esse que a gente vai entender como funciona mais à frente aqui no vídeo. E agora vem o CDB pós-fixado. Qual é a diferença entre o CDB pós-fixado e o pré-fixado? O pré-fixado nós temos uma taxa fixa desde o início, então desde o início nós sabemos quanto que nós iremos resgatar ao final. Porém, o CDB pós-fixado é um pouco diferente. Nós vamos saber desde o início qual é o índice de referência que vai ser utilizado para trazer a rentabilidade para esse título. Não é porque eu sei o índice de referência que significa que eu vou saber quanto que eu vou resgatar de juros no momento que eu for resgatar esse título. Por quê? Porque no CDB pós-fixado, diferente do pré-fixado, que eu já tenho uma taxa de juros definida, no pós-fixado, essa taxa de juros é uma taxa variante, ou seja, uma taxa que vai variar ao longo do tempo, porque ela está atrelada a um índice. Índices esses que podem ser o CDI, o IGPM e o IPCA. Por exemplo, como sabemos, o IPCA, a Selic e o CDI, eles variam ao longo do tempo de acordo com as políticas econômicas aplicadas no nosso país. Sendo assim, o CDB pós-fixado, por estar atrelado em um desses índices, ele vai ter também a sua rentabilidade variando ao longo do tempo. Exemplo, hoje, nós temos uma Selic no valor de 13,75%.
Então o CDI também rende 13,75%. Então hoje, se eu invisto em um CDB atrelado ao CDI e que rende 100% do CDI, por consequência, esse CDB vai rentabilizar exatamente 13,75%. Se por um acaso, na próxima reunião do Copom, onde é decidido a taxa Selic, ela vier a variar para 12%, por exemplo, então o CDI também passará a render 12%. Por consequência, um CDB atrelado ao CDI que renda 100% do CDI também passará a render 12%. Então veja que um CDB pós-fixado, conforme a taxa de juros do nosso país varia, ele também terá a sua rentabilidade variando, certo? De acordo com as movimentações da taxa básica de juros Selic. CDB atrelado à inflação. Se você entendeu o CDB pós-fixado e o CDB pré-fixado, então não vai ser difícil de entender esse tipo de certificado de depósito bancário, porque ele é uma mescla dos dois anteriores, onde você vai ter parte da rentabilidade atrelada a um índice e outra parte dessa rentabilidade vai ser atrelada a um percentual de juros fixo. Por exemplo, vamos dizer então que o certificado de depósito bancário atrelado à inflação tem uma rentabilidade fixa de 5% ao ano. Porém, além dessa rentabilidade fixa de 5% ao ano, ele também vai render inflação. Então, nós podemos dizer que esse é um CDB IPCA mais 5%, ou seja, ele vai render inflação mais 5%. Esse tipo de título ele é muito usado para realmente proteger o seu capital investido da inflação. Por quê? Veja que ao longo do tempo o seu investimento sempre vai render inflação mais 5%. Então vamos dizer que a inflação está 10%. O seu CDB vai render 15%, porque a inflação mais 5%. Se a inflação está 10% e ele rende mais 5%, 10 mais 5, 15%. Então perceba que nesse tipo de título o seu investimento sempre vai estar protegido da inflação, protegendo assim o seu poder de compra. Agora que a gente já conheceu quais são os tipos de CDB, você pode estar se perguntando: existe algum custo ao investir em um certificado de depósito bancário? Sim, existem dois custos atrelados aos certificados de dois bancários que eu irei te explicar agora. Um deles é o imposto de renda e o outro é o IOF. Cada um deles tem a sua própria alíquota e a sua forma de funcionar, sendo que ambos trabalham com uma alíquota regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu investimento lá aplicado, menos imposto você vai pagar. Vamos entender um pouco mais agora. O primeiro desses impostos é o IOF. O que é o IOF? O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Este é um imposto que ele é cobrado apenas nos primeiros 30 dias dos seus investimentos. Então, quando você faz uma aplicação em renda fixa, aqui no caso no CDB, nos primeiros 30 dias haverá a cobrança do IOF, sendo que ela vai sendo regressiva do primeiro até o 29º dia, quando ela zera. Então, a partir do 30º dia, você pode estar resgatando o seu investimento sem a cobrança do IOF. E como funciona essa cobrança? Existe uma tabelinha que eu estou colocando aí na tela para você agora, onde o IOF ele começa na cobrança de 100% no primeiro dia sobre o rendimento e vai regredindo até chegar a 0% no 29º dia. Então vamos supor aí que você investiu em CDB. E lá no 15º dia, após o seu investimento, você teve uma rentabilidade de R$10. Só que você precisou resgatar esse valor que você investiu. Então, de acordo com a tabelinha que está aí na tela para você, você vai pagar 50% de IOF sobre o rendimento que você teve. Se você teve R$10 de rendimento, você vai pagar então R$5 de IOF, já que no 15º dia essa alíquota do IOF está em 50%. Mas se você investiu, você esperou lá os 30 dias e resgatou só após os 30 dias, então você não vai mais pagar o IOF. Porém, ainda tem a cobrança de um outro imposto, que é o imposto de renda, que a gente vai entender neste momento. O imposto de renda ele é basicamente igual para todos os investimentos em renda fixa, onde ele vai começar numa alíquota de 22,5% e vai diminuindo ao longo do tempo.
quanto mais tempo você deixar o seu investimento lá alocado, menos vai ser o imposto que você vai pagar. Agora, nessa linda tabela que está aí na tela para vocês, você vai conseguir observar mais claramente quais são as alíquotas que nós vamos ter nos investimentos em renda fixa, no caso aqui nos CDBs, de acordo com a quantidade de tempo que eu deixar o meu dinheiro alocado. Nós observamos que o dinheiro que eu deixar até 180 dias investido em um certificado de depósito bancário, 6 meses, vai ter uma alíquota de 22,5%. Já aquelas aplicações que ficarem de 181 a 360 dias, né, no caso aí, um ano, vai ter uma alíquota de 20%. No período de 361 a 720 dias, nós vamos ter aí uma alíquota de 17,5%. E quando a gente deixar uma aplicação mais de 720 dias, nós chegamos aí uma alíquota de 15%. Ou seja, quanto mais tempo eu deixo meu dinheiro investido em um CDB ou um título de renda fixa, menor vai ser o imposto de renda que eu pago. Ok, Rubens, agora eu já entendi o que é um certificado de depósito bancário, já entendi como que funciona a rentabilidade dele e também já entendi quais são os tipos de CDBs. Agora me diz, quanto que eu preciso ter para começar a investir em um certificado de depósito bancário? E eu vou te dizer, você não precisa de muito. Já existem algumas instituições financeiras que oferecem aí certificados de depósito bancário com investimentos a partir de R$1. Então você, até com aquele troco da padaria, já pode começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, como eu disse, existem certificados de depósito bancário a partir de R$1, existe certificado de depósito bancário de R$50, existe certificado de depósito bancário de 100, 200, 500 reais, de 3 mil reais, de 5 mil reais. Então, vai depender do tipo de título também. Normalmente, os títulos que eles têm a data de resgate somente no vencimento, eles são títulos que necessitam um capital de investimento mínimo maior. Então, normalmente, esses títulos vão ter ali um capital mínimo de investimento de 1.000, 2.000, 3.000 reais. Aquele certificado de depósito bancário que tem ali uma carência de 30, 60, 90 dias para resgate, costuma ter aí, em média, a aplicação mínima de 100 a 500 reais. E os CDBs de liquidez diária, nós temos aí, como uma média do mercado, um padrão, um investimento mínimo de 100 reais. Mas nós temos aí algumas instituições financeiras, como Banco Inter, C6 Bank, Banco Sofisa, que já oferecem aí CDBs com investimentos a partir de R$1, R$20, R$50. Então isso facilita com que você possa estar investindo mesmo com pouco valor. É até bom quando tem esse certificado de depósito bancário com investimento menor, que em vez de você colocar na poupança, você coloca nesse certificado de depósito bancário. Tenha em vista que o CDB ele rende diariamente, diferente da poupança que rende a cada 30 dias, que eu irei trazer aí um vídeo mais à frente, trazendo essa comparação entre a poupança e o CDB. Mas então, e o que você achou dos CDBs? Conseguiu entender tudo certinho? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei responder você e sanar toda e qualquer dúvida que você tiver. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ajude a gente a alcançar mais pessoas e levar conhecimento a um número muito maior de cidadãos brasileiros. Foi um prazer ter você aqui comigo, espero te ver mais vezes. Meu nome é Rubens Machado e esse é o canal Professor Investidor.